Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Esperar o pessoal entrar. Olá, oi Camila. Seja bem-vinda. Boa tarde. Camila, pega o aviãozinho e convida as amigas para nossa live. Por favor. Oi, Rô. Boa tarde. Rô, manda um aviãozinho e convida as amigas. Oi, Gi, boa tarde. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Tá me ouvindo bem? Oi, Marina. Saudade de você, gatona. Seja bem-vinda. Meninas, vocês que estão entrando agora. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Pega o aviãozinho e convida as amigas para participar da live com a gente. Eu tô mandando aqui para todo mundo também. Então, para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Ai, que bom, Gi. Que bom que tá me ouvindo bem. Saudade, Marina. Então, vamos lá. Eu sou a Lide, eu sou psicóloga, sou mãe e sou psicóloga de mães. Trabalho com a educação consciente, com a disciplina positiva. E tudo que envolve a maternidade é a minha paixão. Tava até com saudades, que semana passada acho que eu fiz uma live só. Tive que desmarcar a live de sexta-feira, eu tava com saudade de aparecer aqui. Então, para hoje eu convidei uma profissional que também é mãe, a Rô. Ela é profissional organizer, ela é especialista em organização para mães e ela vai dar dicas para nós como a gente fazer aí para não pirar com a bagunça aí dos filhos, né? Quem tem um ou quem tem dois, não importa. As crianças fazem a bagunça deles e a gente precisa ter muito jogo de cintura para não ficar aí estressada por ter uma casa com brinquedos espalhados, enfim. Ela vai nos ajudar com dicas a respeito da organização. Deixa eu convidar ela aqui. Oi! Oi, Lid, tudo Seja bem? bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Que bom, que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço por aceitar o meu convite, por contribuir aí com todas nós, né? Eu me incluo também Sim. com o seu trabalho maravilhoso de organização, que eu tô sempre lá na tua página, buscando dicas, Ai, que porque eu não sou nada delícia. organizada. Eu, eu não sou nada organizada. Eu tenho uma amiga que está assistindo a nossa live, que eu admiro ela assim, como que ela é organizada, é a Gisele. Ai, que Ela sempre legal. posta, né? Aham, Os cantinhos da casa dela, como ela mantém, assim, acho muito bacana. Aqui que em casa, legal, o meu marido é muito organizado, que legal. mas eu não sou, não. Mas Então, o bom é que dá Rô, uma balanceada, né? Quando tem alguém que é mais organizado que o sim, outro, dá uma balanceada. dá sim. Isso é Então, legal. querida, muito obrigada por aceitar o meu convite.
Eu que Se apresenta aí agradeço. para o pessoal que está nos assistindo. Legal. Bom, meu nome é Rosângela Jacomin, acho que você já falou um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com consultoria de organização para mães. Então eu ajudo as mamães a organizarem as suas casas, a sua rotina, a terem, né, um tempinho a mais com as crianças, porque a organização é isso, né? A Sim, organização, ela proporciona uma rotina mais organizada, uma casa mais organizada e, consequentemente, mais qualidade de tempo, né? Com os filhos, porque as mães sim, buscam isso hoje em dia. Quem não quer ter mais tempo com as crianças, né? E ter a sua casa organizada. isso. Então, É é isso que eu. verdade. É. Então, eu ajudo as mamães nesse sentido, a organizarem seus Que bom. ambientes e suas rotinas. E a rotina das crianças também. Que legal. Sim, Então, é isso que você falou, né? Quando a gente consegue manter uma rotina aí diária, sobra realmente tempo, né, para as outras sim, coisas. sim, sim. Aqui, falando assim, né, da nossa rotina aqui em casa, eu sempre coloco as crianças para participar, Sim, que legal. né, das atividades, e essa questão de guardar brinquedo, que a criança tem um pouco mais, né, Sim, eles ficam ali enrolando, sim, enrolando e acabam não guardando. sim, Mas eu ainda treino, né? Eu ainda tenho mais paciência, eu espero, filho, eu pergunto. sim, Depois que a gente brinca, o que que a gente faz? Até porque eu trabalho com isso, né? Então, é uma sim. ferramenta que eu utilizo em casa. E aí ele Legal. sabe que tem que fazer, aí enrola um Uhum. pouquinho. Mas o meu marido, como ele tem essa questão de organização muito forte, ele Ele não não espera, ele vai aceita. lá, Ele não, ele vai, faz. olha, faz. Para você ter uma ideia, ele trabalha segundo turno Ah, numa montadora de veículos ah, e ele chega meia-noite em casa. Então, se eu deixo algum brinquedo no sofá, se eu não aham. guardo, se as crianças não guardam e fica alguma coisa pela casa, meia-noite, a hora que ele chega, ele guarda. É mesmo, Ele é olha assim. só. Que legal. Acho que E, ele precisa de psicóloga, porque é demais. e é engraçado que geralmente é a mãe, né? As mulheres que são assim. É diferente no seu caso, né? O marido ser mais É diferente. organizado. Mas que legal, é legal Ele é demais. isso. É muito legal isso, eu acho. Ajuda, né? Porque, na verdade, é assim, não é que eu sou bagunceira, mas é que eu não sou boa com organização. Eu gosto das coisas Entendi. organizadas. Mas é tipo assim, eu arrumo o quarto das crianças. Parece que eu arrumo e nunca tá assim, E no legal do jeito minuto que eu vejo, seguinte assim, tá quando você posta. desarrumado. Eu não consigo, eu Entendi. não tenho muito jeito, assim. Antes, eu até demorei para fazer isso. Ah, Mas quando a gente chegava do mercado, eu que arrumava. Parece que não tinha espaço no meu armário para guardar as compras. ah. Aí eu falei assim, quer saber? Já que ele é tão bom com organização, ele que vai arrumar. Falei, amor, arruma, vamos, organiza hoje, arruma no armário as compras. Pois olha, sobrou espaço no meu armário, de Que tão bom que ele é com legal! isso. Nossa, que É nesse legal! sentido Que que eu não legal! sou boa, assim, de Sim, de espaços, espaço, entendeu? de entender os É, espaços, né? Eu acho que isso. assim, a organização, né, ela tem algumas vertentes. Tem a questão da bagunça, né, em si, mas aí a gente precisa entender o que que é essa bagunça, por que que a bagunça existe. Porque, de fato, assim, uma casa com criança, em algum momento, ela vai ficar bagunçada. Ela vai ter brinquedo espalhado Vai. pela casa, né? A gente não quer uma casa de revista, não é isso. Né? Assim, casa de revista só existe na revista. Ou aquela casa de novela que Sim. tem alguém ali arrumando antes, né? Antes de É, filmar. E não é isso, né? A tá nossa tudo no casa, lugar. a nossa casa ela tem vida. E aí, se ela tem vida, fatalmente você vai ter uma bagunça ali controlada. Só que aí Sim, a nossa relação com a bagunça é que precisa talvez ser identificada. E as causas dessa bagunça. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a minha casa é uma bagunça. O que que é uma bagunça?
né? Assim, é o momento que seus filhos estão brincando? Então, não é uma bagunça, é uma brincadeira ali. Agora, Realmente. no momento seguinte, se você não tiver um local adequado para guardar aqueles brinquedos, se as crianças não participarem e tudo mais, aí sim vai ficar, de fato, uma bagunça. Por exemplo, se você estiver cozinhando, fatalmente você vai pegar as coisas da geladeira, você vai pegar, né, vai estar ali no fogão fazendo as coisas, vai pegar alguma outra coisa, e a sua pia, a sua cozinha, vai estar mais cheia de coisa. E aí quem olha, quem entra naquele momento, vai falar, nossa, mas essa cozinha tá uma bagunça. Só que aí, se você também não tiver essa relação mais adequada com essa bagunça, no sentido de, eu tô fazendo e já vou lavando aqui, peguei algo da geladeira e já devolvo na geladeira. E aí as coisas vão, de uma certa forma, elas existem um local para que elas voltem e, de uma certa forma, elas vão ficando organizadas naturalmente. Então, o problema da bagunça é quando a gente não tem um espaço definido. E aí não adianta, né? Por mais que você tente organizar, não vai ficar organizado porque não existe um espaço definido. E também você não consegue manter as coisas ali no espaço. Às vezes até tem um espaço, mas você não consegue. Você tira e não volta para o lugar, sabe? Aí também fica mais difícil. Realmente. Né? Realmente. É lindo isso que você falou. Porque se a gente para pensar, tudo está muito relacionado. Assim, para nós, mães, mulheres, que temos a vida profissional, temos casa, marido, filho para cuidar, a gente acorda cedo com aquela sensação, ai meu Deus, não vou dar conta, né? Porque você se vê ali tem que fazer, tem que limpar a casa, tem que fazer almoço. Sim. E parece que é uma bagunça e você precisa trabalhar, você precisa fazer tal coisa. E você tem essa sensação de não dar conta, de que tá tudo fora do lugar. E aí, Rô, como que a gente faz, assim, para tentar amenizar um pouco essa sensação de não dar conta, da casa tá sempre bagunçada? Legal. Eu tenho algumas diquinhas aqui que eu separei, sabe? Ai, que ótimo. Ó, vou anotar aqui. Eu acho assim, primeiro a gente precisa entender o que tem a mais na nossa casa, sabe? Porque às vezes a gente tem um volume muito grande de coisas que não cabe no nosso espaço. Então a gente precisa entender se o que a gente tem está proporcional ao espaço que a gente tem. Porque senão, por mais que você tente arrumar, por mais que você tente organizar, a bagunça ela vai estar lá, ela vai estar presente. Então, entender essa relação com os objetos, com as coisas que você tem dentro de casa, vai te facilitar um pouquinho nessa questão. Entendi. Eu acho que um segundo ponto é estabelecer uma rotina. Né? Não tem jeito. Eu acho que a gente, como mãe, com 1001 papéis que a gente desempenha, com as crianças em casa agora, né? Que as aulas não voltaram ainda, as crianças estão em casa, fazendo homeschooling e tudo mais, a gente precisa estabelecer uma rotina. Sem rotina a coisa não funciona. Não funciona nem pra gente e nem para as crianças. Então eu falo que deve existir uma rotina tanto para a mãe quanto para a criança. Não tem jeito. E a rotina, ela... Posso te... Pode, claro, me interrompa. Eu ia te interromper. Pode falar. Não, eu ia falar com o pessoal do chat também, caso queira estar nos assistindo, né? Colocar a pergunta aqui, a gente vai responder. É ótimo. Que eu vi que tem bastante gente ótimo, aqui, pessoal. Elane, Gi, todo mundo pode interagir. Camila. É verdade. Aproveitem, né? Que não é todo dia que tem uma profissional aí à disposição, né, Rô? Sim. Mas, assim, o que eu queria... o que eu queria te falar, quando você falou de organizar espaço, daí, assim, para mim não esquecer. Pensando no quarto das crianças. Então, no caso, você tirar, por exemplo, os brinquedos, não deixar à vista, guardar por um tempo alguns brinquedos e deixar poucos brinquedos, isso facilita?
Facilita. Assim, no caso dos brinquedos, eu acho que é legal a gente ter um cantinho. Quando as crianças são pequenas, é legal você ter um cantinho dos brinquedos, onde as coisas podem ficar mais à vista, sabe? Porque fica fácil deles colocarem e retirarem. O que eu tento fazer? Estabelecer um cantinho dos brinquedos e alguns brinquedos vão para dentro do armário, por exemplo. Eu tenho um armário onde eu coloco esses brinquedos e outros ficam mais à vista. E a gente faz um rodízio desses brinquedos. Então, e é legal de tempos em tempos a gente entender ali com a criança o que a gente pode doar, né? Qual brinquedo ainda faz sentido manter. Legal. Porque existe um acúmulo de brinquedos muito grande, né? Ainda mais agora, a gente está se aproximando aí do Dia das Crianças. Eu geralmente uso essas datas comemorativas, Dia das Crianças, Natal, para aproveitar e fazer uma limpa. E envolvendo a criança nessa fase, sabe? Porque daí você vai conversar com ela e vai... Existe um objetivo, olha só. Porque eu acho que tudo tem que ter um objetivo, gente. Até, assim, para você organizar uma gaveta tem que ter um objetivo. Se a criança também não entende o propósito de estar fazendo aquela organização, de estar fazendo aquela limpeza, né? O destralhe dos brinquedos, ela não vai fazer. Então, a gente precisa ensinar para as crianças esses pequenos detalhes, essas pequenas questões, sabe? É isso, não é chegar e falar, vamos doar porque temos que doar, de né? forma alguma. Tem que explicar, conversar o que esse gesto quer dizer, né? Exatamente, acho que tem um propósito maior de fazer aquilo. Porque daí as crianças entendem que, assim, de fato, o fato delas terem muito brinquedo nem sempre é positivo. Por quê? Porque elas não brincam com tudo. E criança pequena, é engraçado que, assim, às vezes tem um brinquedo super caro e ela tá brincando com o copo ou com o tupperware. Ou com o prendedor, sabe? De roupa. É isso. Eu acho que na casa de vocês acontece em todas as casas, eu acredito. Porque aqui acontece muito isso, sabe? Então, o fato de você ter muito brinquedo não só atrapalha nessa organização, como atrapalha também a própria criança, assim. Ela não sabe com o que brincar, né? Ela não tem foco na brincadeira. É muita informação, é muita coisa, é verdade. Exatamente, ela acaba não tendo foco na brincadeira. Sabe aquela coisa que dispersa muito? E aí, quando você tem menos, ou quando você consegue fazer esse rodízio, sabe? Deixar alguns à vista, outros menos, você consegue direcionar melhor a criança para a brincadeira e você consegue fazer com que ela se envolva mais, eu acho. Sabe? Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu vejo muito isso acontecer aqui em casa. E para as mamães, né, que eu acabo fazendo um trabalho de consultoria e tal, também isso acontece demais. E aí a gente estava falando do descarte, né, de ter esse propósito e tal. Aproveitar agora o Dia das Crianças para falar, olha, filho, no Dia das Crianças geralmente quem tem esse costume, né, de dar algum brinquedo, alguma coisa de presente, você vai ganhar, é legal a gente doar, a gente tem tanta gente precisando, a gente abre espaço para o novo. Olha aqui, não tem mais espaço no seu armário. Mostrar para ele, não tem mais espaço no seu armário. Onde é que você vai colocar determinada coisa? Se não tem mais espaço, o que a gente vai fazer? Deixa a criança decidir. Porque às vezes a criança, ela dá muita solução pra gente. A gente ouve pouco e a gente precisa saber ouvir mais. Né? Eu aprendo demais até com o assunto que você é especialista, que é a disciplina positiva. E eu acho que na disciplina positiva fala muito isso, né? E aí eu trago isso para a organização também, entendeu? Que ótimo. Que lindo. É, bem legal. Muito, tudo que você falou. Eu tô aqui pensando estamos passando já da hora de fazer essa organização de brinquedos aqui em casa. Eu tenho um baú e como ele é grande, coloca tudo ali. Entendi. Eu acho que tá atrapalhando ele ser grande. Uma dica sobre baú, Lidy. Eu não gosto muito de baú para organizar brinquedo, particularmente. Por quê? O baú tende a gente, como o próprio nome diz, né? Um baú, esquecer. Ou seja, você joga tudo lá dentro. Joga, simplesmente joga.
E aí, o que acontece? A criança, quando ela vai brincar, qual é a tendência dela? Tirar tudo. Ela tira tudo do baú. Por quê? Muitas vezes ela Sim. tá buscando um negócio que tá lá no fundo do baú. Então, particularmente, eu não gosto muito de baú. A minha dica para quem É usa melhor baú caixinhas, né? a minha dica para quem usa baú é usar caixas organizadoras transparentes e guardar as caixas dentro do baú. Daí, ok. E aí, Ah, separado e categorizado. Por quê? Também tem aquelas pecinhas pequenas. Eu não sei se aí na sua casa as crianças gostam de brincar com Lego, por exemplo. Lego Lego. tem aquele Sim, monte de pecinha pequenininha, nananã. Se não tá dentro de um espaço somente para esses Legos, qual a tendência? Ficar tudo lá jogado. Aí tira tudo. Para guardar é muito mais difícil para guardar aquelas pecinhas pequenininhas. As crianças cansam mais rápido, perde, sim. entra embaixo do sofá, sabe aquela coisa bem... É É, a verdade. realidade, é a realidade. Então, quando você É bem coloca isso. em box menores, sabe, em caixas menores transparentes, aí você separa. Tudo que é Sim. Lego tá numa caixa, tudo que é aquelas coisinhas de comidinha, por exemplo, você que tem menina, né, deve ter aquelas coisas de panelinha, não sei o que lá, tá em outra Aham, caixa. E aí, quando eles sim. querem pegar, eles vão pegar a caixa daquele brinquedo, entendeu? Fica muito mais fácil Facilita, né? depois para guardar. Muito, 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 muito. É, Sabe? Isso facilita demais, ótimo, demais. adorei isso. É, é É, é, é o que você falou. Ajuda até eles também, né? Ter sim, um olhar para aquilo que eles querem, não pegar tudo e acabar não brincando com nada, né, Rô? exatamente, porque senão só espalha tudo, né? Porque criança adora fazer isso, né? Despejar é aquela coisa, é a diversão deles. Tudo bem fazer isso em E algum depois brigam para não momento. guardar, né? Sim, porque daí vai ficar assim, ah, mas ela pegou, mas ele pegou. Não, não tem isso. Justamente. Entendeu? Não tem. Eu tô falando isso, gente, porque acontece. Eu tenho 2 filhos. Eu sei muito bem como é essa realidade. Deve ser igual na casa. Assim, eu percebo isso na casa de É, outras pessoas, né? sim, aqui em casa acontece, que eu também tenho dois, casal, é isso que você falou. É, É ela que vai juntar, mãe, não é ele, é assim. e aí entra também aí a nossa parte, né, no sentido de não mediar, mas saber direcionar, né? Não, vamos juntos. Aí entra Sim, junto, porque daí eles são pequenos. Não adianta você deixar, porque daí eles não vão se resolver nesse caso. Eu acho que daí você sim, entra junto. Vamos fazer uma gincana, quem guarda mais. Ah, no meu caso aqui eles chamam Davi e Luísa. Eu sempre falo, o Davi guarda as pecinhas verdes e a Luísa as amarelas, sabe assim? E aí você começa a sim. direcionar para que as coisas voltem para o lugar sem tanto esforço, sem aquela guerra, né? Ai, a Isso, Vani tá aproveitando, falando. né? Oi, gostei das dicas, estão de parabéns. Obrigada, Vani. Obrigada, Vani. A minha mãe também entrou aí, entrou atrasada. Minha mãe está sempre nas lives Ai, comigo. que Oi, mãe, beijo. delícia. Delícia. Então, aproveitando o gancho do que você falou, é muito importante a gente ter essa consciência em relação na hora de guardar os brinquedos, para nós não entrar numa disputa de poder com as crianças. É, Então, você tem que guardar. é. Não, eu não vou guardar. E a criança, e depende da idade da criança, quando você manda, Aí ela não gera quer nela fazer. estresse, É. ela não faz. Então a dica que você falou foi super bacana sobre um guarda tal coisa, os amarelos. Aqui em casa eu falo assim, às vezes, né? Eu falo assim, vamos brincar de flash, quem é o mais rápido? Isso, Sabe? legal. E daí eles envolvem na brincadeira e Sim, aí ele sai catando bem rapidinho para ver sim, quem é o mais rápido. Isso ajuda. sim. Porque senão, Rô, a gente sabe que com criança, Não, se a gente for querer disputar poder, sim. Gera um a gente vai só desgaste. se estressar. É Gera um isso. desgaste natural. E uma outra coisa aqui, por exemplo, agora, né, que a gente está 100% do tempo em casa, que é o que acontece, que está acontecendo aqui, 100% do tempo em casa. Antes, a regra aqui em casa era muito clara, inclusive estava na rotina deles, guardar os brinquedos depois que terminar a brincadeira. Essa regra, ela continua prevalecendo, só que eu percebi que no começo,
quando começou todo mundo ficar em casa, estava tendo muito estresse em relação a isso. Porque às vezes, né, como eles ficam muito tempo, eles pegavam uma coisa, depois pegavam outra, e aí eles falavam assim, ah, mamãe, mas eu ainda não terminei essa brincadeira, eu ainda vou brincar com esse brinquedo, não vou guardar. Então, o que que eu acabei flexibilizando? A gente conversou, e eu acabei Ótimo. flexibilizando da seguinte forma. Tudo bem de deixar, mas vão ter períodos. Então, antes do almoço, todos os brinquedos guardados. Por quê? Antes da jantar também. Então, antes do almoço, antes do jantar e, óbvio, depois, antes de dormir. Então, são 3 períodos que a gente determinou que existem a guarda dos brinquedos. Por quê? Dessa forma, eles entenderam ali a lógica. Eu não fico me estressando, né? Se tá antes do almoço ali, eles de repente querem brincar com outra coisa, eu não vou ficar me estressando. Eles já sabem disso. Então, antes de sentar à mesa, uns 15 minutinhos antes, eu já dou um alerta. Olha, crianças, daqui 15 minutinhos a gente já vai almoçar. Vamos guardar os brinquedos? Vamos fazer isso? Então, aí eles já vão entrando nesse ritmo. Por quê? O que eu percebi? Que a probabilidade deles brincarem com o mesmo brinquedo depois de um longo período sem brincar com aquele brinquedo é quase que remota. Né? Então, assim, se a criança está ali com uma peça ali, ela fala, ah, eu vou brincar depois do almoço. Não vai. Depois do almoço ela esquece, ela vai para a televisão. Perde interesse. Ela vai fazer outra coisa, entendeu? Então, por isso que a gente criou essa rotina agora, né? Nesse período que tá todo mundo em casa, a gente criou essa rotina de, ok, vamos brincar, mas tem ali os períodos que, se você não conseguiu, né, já brincar e guardar, você tem essa flexibilidade de guardar antes das refeições ou depois no final do dia. Isso facilitou muito, sabe, Lídia? Legal. Facilitou muito. A gente não se estressar tanto, né? Porque não tem jeito, a gente precisa também ter uma saúde emocional nesse período, né? Isso, justamente. E aí, de que forma que a gente tem essa saúde emocional sem perder a organização? Porque você vai manter a sua casa organizada, né? É óbvio que tem os períodos ali, o momento, o lugar, tudo bem, mas assim, depois eles vão retornar para o lugar e todo mundo acaba participando, sabe? Todo mundo acaba participando desse muito momento. Importante que você falou. Quem tem essa questão tem muito essa questão de organização, que precisa estar tudo no lugar, tem que ter em mente, né, a quarentena, esse isolamento social, não poder sair, o tempo em casa, a falta de outras crianças, né, para as crianças brincarem, então eles estão sozinhos, então não adianta ter muita rigidez, né? Eu acho que a gente precisa... É legal ter essa flexibilidade. Saber flexibilizar, né, nesse momento, porque a gente precisa entender também, né? Não tem jeito. Se a gente quer tudo aquela coisa rígida ali, não vai funcionar, a gente vai estressar. O importante é você definir junto com as crianças o local para onde esses brinquedos vão voltar. Né? Porque senão também não adianta. Legal. Se elas não souberem, se não tiver num local acessível, sabe que uma vez eu dei uma consultoria para uma pessoa e aí a filhinha dela tinha 5 anos. Eu sempre conto essa história porque eu acho que é muito emblemática, sabe? A gente precisa ter espaços onde a criança consiga ter acesso, onde a criança consiga ter autonomia. Senão, também a gente não consegue fazer com que ela participe e a gente também não consegue, sabe, confiar, dar mais flexibilidade para ela. Aí a pessoa, a gente estava organizando o quartinho do filho dela e a pessoa tinha uma prateleira. E aí ela falou assim, ai, nossa, não, tinha uma cômoda e uma prateleira. E aí ela me falava o seguinte, nossa, mas essa prateleira aqui, essa cômoda, eu quero tirar ela daqui, porque meu filho, toda hora ele sobe aqui na cômoda e é perigoso. Eu falei, mas por que ele sobe na cômoda? Daí eu pedi pra ela me mostrar, porque a gente estava online, né? Pedi pra ela me mostrar, o que você tem em cima da cômoda aí? Por que ele sobe? Falou, não tenho nada, tem as coisas aqui dele que era ainda de bebê, que eu quero mudar. E aqui em cima eu tenho uma prateleira. Aí quando ela levantou a câmera da prateleira, tinha todos os super-heróis da criança em cima dessa prateleira. Tá explicado. Tá explicado. Então, assim, óbvio, tava lindo como decoração e como organização,
mas a criança não conseguia acessar facilmente aquilo. Era uma criança menor que ela escalava cômoda para colocar ali. Então, assim, ela arrumou um espaço? Arrumou. Tinha um local? Tinha um local, mas esse local não estava adequado. Entendeu? Aí a gente, né, Ótimo. reorganizou ali, refez as ideias, eu coloquei umas ideias para ela, e aí ela, tanto que ela colocou daí uma mesinha pequena, assim, no quarto da criança, daí eu ainda dei a sugestão, olha, coloca uma prateleira de livros, uma prateleira de super-heróis ali na altura da criança, para que a criança consiga ter esse fácil acesso, sabe? Pegar e voltar, pegar e voltar. Senão, ia ficar mega estressante para a mãe. E para a criança, nada confortável, né? Fora o perigo dela cair. Sim, no alto, né? Então, Sim. assim, são pequenos detalhes, às vezes, que não foi por mal Sim. que aquela mãe fez isso. Não foi por mal. Não, Mas é só ela falta de não tinha visão, de repente, visão. Isso. né? De como que a organização, ela precisa facilitar e não dificultar. Entendeu? Justamente. E uma dica maravilhosa que você deu, quando a gente ajuda as crianças incentivando a autonomia deles, né, Rô? Sim, então, se você total. colocar tudo à altura da criança, quando o Lorenzo fez 1 aninho, que já começa a andar, então deixar tudo, ter essa organização de rodízio de brinquedos, que foi outra dica legal, Sim. não deixar tudo aos olhos da criança, Sim. mas aqueles brinquedos que ela está gostando no momento, deixar ali fácil, mas Sim. tudo à altura, para a criança ir lá e pegar. Tudo isso incentiva a autonomia, né? Total. Eu ia falar, quando o Lourenço fez 1 aninho, eu fiz aqueles nichos e coloquei no quarto dele, mas tudo, até quem me inspirou também foi a Gisele. Não sei se ela está assistindo ainda, mas Legal. os nichos na altura dele. E aí eu arrumava dentro dos nichos ali alguns brinquedos. Também fiz uma prateleirinha de livros baixinha e coloquei ali. E tipo, tinha uma caixa, né? Outra coisa que eu queria aproveitar para não esquecer, que às vezes alguma mãe, né, alguém tá ouvindo e fala, mas eu não tenho caixa organizadora é muito caro. Mas eu acho que se a gente colocar em caixa até de papelão já é válido, né, Até Rô? de sapato, gente. Assim, eu acho que para organização você não precisa gastar dinheiro. Eu acho que a gente consegue reutilizar muita coisa, sabe? Muita coisa, muita coisa. Caixa de sapato é uma possibilidade. Lata de leite, para quem tem bebê, ou, né, que a minha filha tem 3 anos, mas ainda toma leite fórmula. Então tem aquelas latas grandes de leite que elas são excelentes para você colocar aquelas pecinhas pequenininhas, sabe? Aquelas pecinhas que somem. Sim. que eu não sei. Os lápis de cor também, né? Lápis, encapa a lata. Porque chega a fase deles desenhar e aí você não acha nada, né? Eles desenham ali, depois some tudo, vai para debaixo do sofá, vai para debaixo do armário. Sim. Então colocar nas latas também, bem legal. Eu gosto de reutilizar coisas também. Então, às vezes, os próprios brinquedos, eles servem como organizadores. De que forma? Que legal. Por exemplo, o Davi, quando ele era bebê, ele tinha um trenzinho que enfiava umas bolinhas dentro. Até no meu Instagram tem uma foto, logo no começo eu postei essa foto. E aquilo virou um porta-lápis depois. Porque, né, eu reutilizei aquele trenzinho. Bacana. Tem aquelas... Eles também tinham umas... tipo umas cadeirinhas que tem uns legos dentro, assim. E aí aquilo também virou um outro lugar onde a gente usa para organizar outros objetos, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode reutilizar. Caixas de presente, às vezes você recebe uma caixa legal que você queira guardar, né? E elas podem ser usadas. Até mesmo um tapuér da sua cozinha que você tá lá, tá ocupando um espaço à toa na sua cozinha, sabe? Nem usa, né? Nem usa. Gente, a gente tem tanta coisa na cozinha. Tanta coisa na que cozinha a gente não usa. que a gente não usa. E aí a cozinha fica bagunçada pelo excesso de itens. Certo. Então, se você der uma geral... se você der uma geral na sua cozinha, muitas coisas você vai conseguir aproveitar em outros cantos da casa, né? Potes de sorvete. Gente, pote de sorvete é maravilhoso para organizar coisa. É tudo na vida.
É porque eu fico pensando que você é muito criativa. É porque quem trabalha com organização, quem gosta, né? Quem tem essa habilidade, essa inteligência, é muito criativo, igual você. Porque eu fico pensando aqui, nossa, eu tenho tudo isso. Pote de sorvete, eu faço coleção, não jogo nada fora. Mas eu não sou muito criativa, né? Para usar. Use no seu baú lá, guarda todas as pecinhas separadas, sabe? Use na gaveta para separar as coisinhas da sua filha, de repente, lacinhos. Então, assim, esses dias teve uma pessoa que falou aqui da lata de Pringles, que é um luxo. É a Gisele. É excelente. Esses dias, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma lata, era uma lata, eu não sei se... Eu recebi na maternidade essa lata. Era uma lata da Johnson, bem bonita assim, mais ou menos nessa altura. E eu tava com essa lata aqui em casa. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Aí tinha sobrado um pouquinho de papel de parede do quarto da minha filha. Aí o que eu fiz? Eu encapei a lata e aquilo virou um porta-tiara. Então eu coloco todas as tiaras assim, sabe? Na lata. Gente, que criativa! E aí já combinou com o papel de parede, né? Porque eu coloquei em cima da cômoda dela, então combinou com o papel de parede que estava ao fundo. E que ficou. lindo. E eu encapei ali junto com ela participou, adorou, né? Que daí ficou tudo bonitinho ali em cima. Fica fácil para ela pegar, escolher o que ela quer, enfim. E assim a gente segue. Que né? legal. Deixa eu ver que tem uma pessoa aqui que falou alguma coisa. A Camila. Ai, Cá, que legal que você tá meu aqui. cunhado. Meu cunhado é padeiro, eu pedi para ele baldes de margarina retangulares, encapei com papel contact colorido e uso para guardar brinquedos. Olha que bacana. Olha só, que legal, que legal. A Camila também trabalha com organização, então ela tem muitas ideias também. Eu acho que quando a gente... É engraçado que tudo eu vejo organização, sabe? Quando você começa a trabalhar com determinada coisa, tudo eu vejo organização. Então, em tudo eu acho que eu posso melhorar alguma coisa, posso fazer diferente, sabe? Assim. Muito bacana. Bem gostoso. Muito bacana. E assim, Rô, pensando assim, né? Eu já vi, você é super criativa, não é à toa que você descobriu sua carreira missão como personal organizer, né? Mas pensando em pessoas assim como eu, que não sou muito criativa, como que você me ajudaria, tipo, para mim manter um quartinho mais ou menos organizado das crianças? Eu acho que essa questão dos brinquedos, Lid, pode ser uma boa. O baú que você falou tá no quarto do seu filho ou tá em outro lugar? Tá no quarto. Ele fica mudando de lugar. Ah, tá. E além do baú, você tem outro espaço ou não? Tem uma caixa organizadora mesmo, um pouco grandinha. Que meu marido até levou lá pra casinha, mas uma caixa que eu deixava no quarto deles. Agora tá lá na casinha, que eu tenho uma casinha de boneca lá fora. Legal. E ele levou lá. Eu até nem gosto, porque fica lá e nem sempre eles acessam, sabe? Eu tenho que trazer pra cá de novo. Entendi. Mas pode ser uma boa pra você fazer rodízio, né? De brinquedos. Pode ser uma boa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você reestruturar esse seu baú. Pra dividir ele mesmo, sabe? Usar os seus potes de sorvete, caso você não queira investir em organizador. Aquelas caixinhas. Ótimo, gostei da dica. Aqueles saquinhos ziplocs para você guardar quebra-cabeça ou pecinhas pequenas também são ótimos. Tira das caixas e coloca no saquinho ziploc. Eu uso muito. Então, acho que pode ser coisas que podem ser adaptadas aí para você. Outra coisa é em relação à roupa das crianças, né? A organização da roupa das crianças nas gavetas. Quantos anos está seu filho, Lid? 5 anos. Eu tenho o Lorenzo de 5 e a Naila de 2. Eu já dei risada aqui. Meu Deus, como é difícil manter uma gaveta organizada. Meu Deus, é muito difícil. Então, acho que eu vou quebrar um tabu aqui. Não é difícil, não.
Assim, acho que precisa começar, mas precisa entender como é que é. Porque, assim, dependendo da idade das crianças, a gente precisa manter a organização de determinado estilo. Eu acho que na idade do seu filho já é legal manter aquele formato arquivo para as camisetas, para que ele possa tirar uma sem bagunçar as demais, né? E é legal Aham. que, assim, quando uma gaveta ela tá desorganizada, né, ou ela tá ali de qualquer jeito, qual é a tendência de qualquer pessoa? Aí é uma coisa que é muito... Qualquer pessoa age desse jeito. Ah, ela tá bagunçada mesmo, por que que eu vou organizar? A tendência é, pegou uma roupa, joga a roupa de volta, entendeu? E se ela tiver organizada, a sua tendência é de manter a organização. Por quê? Você já fez uma revisão do que precisava estar ali, então você já vai ter só os itens que realmente precisavam estar ali. E aí, quando você tentar colocar uma roupa ali naquela gaveta, de qualquer jeito, aquilo vai te soar tão ruim para os seus olhos que a tendência é de você manter e fazer a dobra e colocar de volta ali no local. Foi, meu amor? Que linda! Ai, gente. Olha, Lígia, Ah, tem ficou com gente que... vergonha. Quer ficar aqui do meu lado? Tá bom, então. Ela tem 3 aninhos, Rô? Tem 3 aninhos, ela tem 3. Que legal. E o outro tem, o Davi A tem minha 7. Ai, que Fica bacana. aqui quietinha. Fala oi pro pessoal. Oi, linda! Oi, tudo bem? Que linda! Muito linda! Eu não sei você, mas é difícil eu fazer uma live que as crianças não apareçam, porque eles, né? É o momento sim. que eles estão aqui, enfim. Mas não, a gente tá em casa, não tem jeito. Você viu? Eu olhando pro lado, mas era o Lorenzo que tava aqui falando comigo alguma coisa. Ele falando aqui. Eles não... Sim. Ele vai e volta, né? Estamos em casa, home office, tem que ter jeitinho com eles. A Lulu ama corações, é isso mesmo, Camila. Ela fala isso. Ela fala, cadê meus corações? Olá, Lulu. Ah, por isso que ela tá... ela... Então, mandem muito coraçõezinhos aí pra ela. A Gi tá perguntando como é o nome dela. Luísa. Que linda, Luísa. Vamos enviar corações para ela. Que gracinha. Então, eu até me perdi aqui que eu tava falando. Ai, acho que era do quarto, né? Das crianças. Então, das gavetas. Das gavetas. Eu tô pensando que eu tenho que terminar a live e correr e arrumar a gaveta. Ô, Rô, mas deixa eu te perguntar. Você falou de arrumar em forma de... como que você falou? De arquivo. Arquivo? Arquivo. Mas quando... Mas assim, dá... Não, pode falar. É porque tem peças maiores, peças menores. Eu já tentei fazer isso, mas eu tenho a impressão que não fica... Eu não consegui. Assim, ó. Uma dica é você usar... A gente chama de gabarito, mas não precisa ser gabarito. Usa uma revista, um gibi, qualquer coisa. No caso de criança, o bom é gibi. É um tamanho ótimo. Para você usar como molde para dobrar, tá? Para elas ficarem sempre do mesmo tamanho, da mesma largura. E é legal você medir a sua gaveta para entender, tá bom, quantas fileirinhas eu vou conseguir colocar? Ah, vou conseguir colocar 2, ótimo. Então, para você dobrar sempre no mesmo tamanho. E aí, é legal você entender a altura da sua gaveta. Tem gaveta que é maior, e aí você vai precisar fazer 2 dobras, já vai ser suficiente. Tem gaveta que ela é mais estreitinha, então você vai precisar dobrar a peça 3 vezes, por exemplo. Tudo vai depender desse tamanho, dessa altura da sua gaveta, entendeu? Aí é legal, depende, obviamente que depende muito do espaço da pessoa, né? Mas o quanto mais separados estiverem as peças, melhor. Então, eventualmente, você vai fazer uma gaveta que tenha meias e cuecas, por exemplo. Na próxima gaveta, sei lá, os pijamas. Na próxima, as camisetas. Depois, as bermudas. Se você tiver esse espaço, né? Caso você não tenha esse espaço, daí assim,
dá pra fazer junto? Dá pra fazer junto, mas aí tenta criar uma fileirinha só de camisetas, a outra só de bermudas. Os conjuntos das crianças, tentar dobrar junto, porque quando você dobra junto, A calça, né? E a blusa, exatamente. Porque daí ajuda a criança também, né? Porque daí, senão a criança tem a tendência de pegar qualquer coisa e aí a mãe fala assim, ah, não, você não vai vestir esse. Aí desestimula a criança a pegar qualquer coisa. Nossa. Né? É bem isso. Né? Porque daí a mãe não concorda. A Gia até escreveu. A Gia escreveu aqui, e aí também ficou com vontade de correr para os cômodos para dar aquela geral. Eu? Que eu tô pensando aqui, eu vou terminar e vou arrumar as gavetas, porque depois é como você falou, né? É questão de... Agora não é hora de escovar dente. Pode deixar, eu vou mandar. Depois me mandem fotos pra eu ver. Bichinho, mãe. Tá bom, vamos. Que lindeza. Aqui, acabar, tá bom? Ixi, mas você vai ficar bem na frente aqui. Peraí. Ô, Luísa. Okay. Ai, gente, desculpa. Imagina. Ai, só tem mães, acredito que nos assistindo, mães, pais, eles entendem totalmente. A Neide está falando aqui que é muito importante, serve para os adultos organizar o guarda-roupa. É isso mesmo, Neide. Assim, essa dica eu acho que serve sim para os adultos. Eu acho que no caso dos adultos, a gente só precisa entender direitinho os nossos espaços, obviamente, e o que vai ficar... A gente consegue colocar coisas mais altas, por exemplo, né? Porque a gente tem uma altura maior. Nas crianças, a gente precisa pensar nesse espaço dentro do guarda-roupa. Assim, o que eu vou colocar mais para baixo? Para que eles possam ter esse acesso fácil. Entendeu? Porque senão também fica muito mais difícil a vida deles. A gente precisa pensar na vidinha deles, nessa autonomia que a gente quer dar para que a criança se vista sozinho. As colmeias, eu não sei aqui quem conhece colmeias, mas aquelas colmeias que coloca dentro da gaveta também, elas são ótimas para manter. Tô louca para comprar um monte. Me avisa, tá? Parece que aquilo é vida, né? É ótimo, eu sou super aqui, fã. Pelo jeito sou super Viu, fã. aproveitando, você usa as colmeias para roupas grandes também? Por exemplo, blusas, vestidos de adultos? Vestidos não. Ou não? Vestidos não, mas camisetas e bermudas sim. Camisetas, sabe por quê? Eu não tenho muitas gavetas. Eu não tenho muitas gavetas para as minhas roupas. Então elas ficam ali uma em cima da outra, sabe? Eu coloco e eu arrumo e eu bagunço. Porque como você falou, eu vou pegar uma coisa e às vezes na pressa aí vai ficando bagunçado. Depois eu vou lá, arrumo tudo. Sim, elas são ótimas. E aí? Elas são ótimas para isso. Eu acho que as colmeias, para você colocar as blusinhas ali, sabe? As camisetas e tudo mais, isso é ótimo. E é ótimo usar principalmente na roupa do marido, né? Porque marido não tem muita paciência. O seu é uma exceção, Lid. Nem vou comentar. Porque aqui é o contrário, as roupas da mulher. O seu é uma exceção, mas eu vejo que não. Todo mundo me fala, ai, não, as camisetas do meu marido. Então, assim, eu uso também para as camisetas dos maridos, são ótimas. E para aquelas roupas mais fininhas, sabe? De ginástica, aquelas camisetas mais fininhas, também as colmeias são ótimas. Então, e cabe, assim, às vezes cabe duas no mesmo nicho. Então, vale muito a pena esse investimento. Mas quando você não tem a colmeia, como você falou, até uma caixa de sapato, uma caixa de presente faz a função, entendeu? Dentro da gaveta ali, ou mesmo fora da gaveta, se você tem aqueles nichos que aí você empilha, de repente tenta fazer um teste, tá? Tenta fazer um teste colocando ali uma caixa ali para tentar ficar mais organizado. Eu acho que já vai mudar um pouquinho o seu espaço. Legal. Tô ansiosa já para mexer que legal, no guarda-roupa aqui. Adorando. Você falando e eu pensando nas mudanças. E a mãe escreveu ali, o meu é bagunceiro. O pai é mesmo, meu Deus do céu. Eu que o diga, né? Que quando eu era solteira em casa, quem limpava o guarda-roupa era eu. Verdade. Quem arrumava era eu lembro.
Aham. Olha só. Ah, Lulu, Ai, mas peraí. que legal. É bem Nossa, Rô, gostoso. Oi? eu tô vendo o nosso tempo ali, que tá quase, temos 10 minutinhos É só. mesmo? Só Você isso? anotou, É, passa muito rápido. nossa, passa muito rápido mesmo. Uma coisa que eu queria falar é sobre a rotina, sabe? Eu acho tão importante rotina. Eu sou fã de rotina. Há quem diga que rotina é chato, mas eu acho que Eu com também sou. rotina a gente consegue muita coisa, sabe? A gente consegue o envolvimento das crianças, a gente consegue se organizar no nosso tempo. Tem gente que me fala, ai, mas eu não sei, eu me embolo toda. Por quê? Porque falta rotina. Né? E até esses dias eu fiz um post de hábitos que a gente precisa criar para a organização. Eu acho que a primeira coisa é a gente arrumar a cama de manhã. Ter essa Eu adorei. rotina de arrumar a cama pela manhã. Tem gente que tem aquela coisa, mas eu vou usar de novo, por que eu vou arrumar minha cama? E não é isso, gente. Daqui a pouco eu vou deitar e vou bagunçar. Não, gente, esse daqui a pouco não é tão daqui a pouco assim. E aí você entra naquele quarto e a cama tá desarrumada. Sabe assim, seu dia parece que não começa. Então, eu acho que é uma coisa super essencial. E aí você começa a transmitir isso para as crianças também. Essa necessidade de arrumar, essa importância de arrumar, sabe? De organizar. Porque a organização, ela vai começar por ali, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que tem que entrar na nossa rotina. O arrumar a cama, para mim, ele tem que entrar na rotina. É a primeira coisa, sabe? Você acordou, de repente tem gente que quer tomar café primeiro, tem gente que não. Mas, assim, tem que... se não for a primeira, tem que ser a segunda coisa, né? Do seu dia. Eu levanto e já arrumo, mas tem pessoas que não ligam pra isso. Mas a questão, né, Rô, que às vezes a pessoa recebe uma visita, tipo, inesperada. Aí a pessoa vai... Sim. Aí tá as portas abertas e a pessoa fica se justificando. Ah, não sei o quê. Né? A pessoa mesmo fica constrangida. Então, se você criar essa rotina, esse hábito, você evita ficar... Porque eu não vejo problema nenhum. Cada pessoa com a sua... Às vezes a pessoa não se incomoda, a pessoa não liga, ela não arruma e pra ela tá tudo bem. Sim. Agora eu já não consigo. Eu não consigo ficar numa casa com a minha cama bagunçada. Eu também não consigo. Então, assim, e quando você cria, né, é um hábito mesmo, que faz parte da sua rotina, as coisas vão mudando, sabe? E além disso, tem outras coisas na rotina que a gente vai adaptando. Então, assim, ok, qual é o meu momento de trabalhar? Porque a gente trabalha em casa, eu pelo menos trabalho em casa. Então, qual é a minha rotina? Que horário que eu vou trabalhar? Que horário que eu vou ficar com as crianças? Que horário que eu vou fazer o almoço, começar a preparar o almoço? Aí, né, depois eu tenho que limpar a cozinha. Como é que eu envolvo eles? Porque daí você vai conhecendo o seu tempo. E as crianças também vão conhecendo o tempo deles. E aí existe uma colaboração natural, né, uma participação natural das crianças nessa organização da casa, sabe? Para que a coisa não fique um interesse, zona, né? Total. Exatamente. Sim. Hoje a gente que incentiva, a gente que estimula. Sim. A Gi falou, cama e louça na pia, parece que a casa inteira tá bagunçada. Exatamente isso. Sabe, hoje, essa da pia foi a minha segunda dica. E... eu tava esperando você falar dela. E assim, deu muito o que falar, porque eu não sabia, na verdade, o quanto que a pia era um problema para as pessoas. E aí a minha dica em relação... É verdade! Porque é engraçado, né? Eu já tenho esse hábito de, tipo, acabar e lavar a louça, né? Acabar de fazer a refeição e lavar a louça. E aí isso é um hábito mesmo. E as pessoas começaram... porque é uma delícia você acordar de manhã e a pia tá limpinha. Você fazer o café com a pia limpinha, sem um monte de louça. É uma delícia, né? É uma sensação boa. E até assim, ok, quando você deixa a pia suja, as outras pessoas da casa se sentem também, não digo no direito, mas tipo, não se importam em fazer alguma coisa, fazer uma refeição e deixar lá, entendeu? Já tá lá, é só mais um prato, sabe aquela coisa? Realmente. Então, e quando você cria esse hábito, parece que as coisas começam a fluir mais.
né? Começam Sim. a acontecer de outra forma. E aí uma terceira dica que eu coloquei era em relação à ronda noturna. Então você gastar ali 15, 20 minutinhos no seu dia para devolver alguma coisa que eventualmente ficou fora do lugar, né? Que as crianças não conseguiram guardar, que às vezes fica mesmo alguma coisa fora. Caso não tenha um marido como o meu, que chega meia-noite e Isso, arruma. ele já faz. O seu marido já faz a ronda, é excelente. Faz a ronda. Excelente. Adorei essa parte, adorei. Ai, mas gente. essa ronda ela é muito boa. Seu marido tá de parabéns, porque é muito boa. Porque no dia seguinte, você acorda assim, é outro ânimo, outra vida, sabe? Sim. Porque senão você fica patinando, realmente. né? Fica patinando e não faz a coisa acontecer. Acho que é isso que mais atrapalha a gente quando a gente não vai criando esses hábitos no dia a dia. Sim. Rô, que delícia, né? Quantas dicas maravilhosas que eu quero colocar em prática. Mas eu queria falar uma coisa. Pode falar, Rô. Não, pode falar. Diga. Assim, que a gente também precisa respeitar o seu limite, respeitar a sua rede de apoio, caso não tenha. Porque nós sabemos que nós somos muito sobrecarregadas de tarefas, porque os filhos o dia inteiro, pede uma coisa, come uma coisa, suja, limpa, é muita coisa, né? Então, não ter essa cobrança, ser flexível, não ter tanta cobrança em relação a manter tudo organizado, manter tudo limpo, né? Isso também é importante, porque assim, total. Se a gente ficar muito focada em limpeza e organização todos os dias, como uma cobrança, faz mal, vai deixar você, né? A sua saúde mental precisa que você tenha esse olhar, essa autocompaixão. Exatamente. Porque, ainda mais agora, a gente em home office, né? Trabalhando em casa, com as crianças 24 horas ali. Sim. Então, não dá para pirar, né? Não. Se um dia a casa dormir bagunçada, tudo bem. No outro tudo você bem, arruma. Claro. Se uma semana não conseguir, sei lá, lavar o banheiro durante a semana, aí tudo bem, não vai ficar morrendo por causa Ninguém disso. vai morrer por isso. Né? Eu acho que é super importante, porque, na verdade, isso é uma organização interna, sabe? É uma organização emocional que a gente vai adquirindo. Porque a organização, ela não tá só na estética, não tá só no que tá externo, também tá no que tá interno, entendeu? É de dentro para fora. Então, quando você consegue entender, né? Consegue entender que, ok, não deu para fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Organiza essa sua rotina, esse seu dia, para não deu para fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Tudo bem, não tem problema. Sim. Não tem problema. Isso, eu sem acho cobrança, que não tem né? que ser uma coisa rígida mesmo. A gente tem que cuidar das nossas emoções, porque faz parte. Senão a gente pira e a gente acaba descontando em pessoas que não precisam, entendeu? Nos filhos, no marido, é bem isso. E as crianças são os principais, né? Porque você fica estressado porque não deu conta, porque a casa está bagunçada, tem roupa lá na máquina para estender e tal, e você não dá conta, começa a brigar com as crianças. Então, a Laine escreveu ali. A Laine escreveu que ela é muito organizada, já levanta arrumando tudo. Na verdade, antes de dormir já arruma tudo. Não gosto nada fora do lugar, nada sujo. Legal. Meu marido fala que tem um pouco de toque. Ai, meu Deus, Laine, que legal. A Laine tem 3 meninas. Imagina só, ainda tem 3 meninas. Nossa! Vai ter 3 ajudantes aí para dividir um pouco a organização, mas a limpeza. Eu acho que a gente precisa se sentir bem também. Porque é aquela coisa, quando você deixa para depois e você não tá se sentindo bem, daí tem alguma coisa errada, entendeu? Agora, quando você deixa para depois, sabendo que depois você vai conseguir fazer, ou depois alguém vai te ajudar, aí tudo bem. Eu acho que a gente precisa saber, né, ter essa consciência, entendeu? Tem gente que não gosta de deixar para depois, e tudo bem. Entendeu? Eu aqui nessa quarentena, não é nem quarentena, mas nem sei mais quanto tempo, né? Nesse tempo que a gente tá em casa, eu tô sem ajudante. Então, eu fiz uma rotina das tarefas domésticas. E eu tento cumprir nesses dias.
Para mim não é legal deixar Sim. para um outro dia, entendeu? Mesmo que eu quebre mais. Mas tem coisas que eu vou deixar para outro dia, entendeu? E tudo bem. Então eu consegui ter Ai, Rô, vou ter que te flexibilidade. interromper. 15 segundos, eu quero pelo menos me despedir de você. Eu também. 10, Rô, agradeço muito demais. obrigada. Amei a live com você, muito obrigada.